Descubra os segredos por trás da cidade perdida de Ubar, o Atlantis das Areias, que ressurgiu após 1000 anos. Hoje vamos explorar a fascinante história da cidade perdida de Ubar, uma metrópole fabulosa que desapareceu sob as areias do deserto e foi redescoberta em 1992. Prepare-se para uma viagem no tempo e no espaço até esse enigmático local, no coração da Península Arábica. A cidade perdida de Ubar é um enigma que intrigou exploradores, arqueólogos e historiadores por séculos, mencionada em textos antigos como Irã das Colunas ou simplesmente Ubar. Essa metrópole fabulosa floresceu como um centro de comércio e cultura no coração da Península Arábica. No auge de sua existência entre os séculos I AC e 13 DC, Ubar era um entreposto vital na Rota do Incenso, conectando o sul da Arábia aos mercados do Mediterrâneo, conhecida por seu comércio de mirra e olíbano, resinas aromáticas preciosas utilizadas em cerimônias religiosas e medicina. A economia de Ubar era rica e interconectada. Caravanas com milhares de camelos cruzavam os desertos para levar especiarias, perfumes, tecidos e metais preciosos, tornando Ubar um ponto estratégico de coleta e redistribuição dessas mercadorias. O governo, descentralizado por uma elite tribal descendente dos lendários Aditas, mantinha a ordem interna da cidade fortemente murada e protegida por torres. Na esfera espiritual, Ozari praticava uma religião pré-islâmica, com altares dedicados a divindades regionais, ligadas ao ciclo da água e ao deserto. A cidade prosperava na agricultura de oásis e na criação de animais, garantindo autossuficiência alimentar no coração do deserto. Exploradores, arqueólogos e místicos buscaram incansavelmente a cidade perdida de Ubar, conhecida como Atlantis das Areias durante séculos. Relatos e lendas envolviam essa metrópole fabulosa, comparando-a à mítica Atlântida. A busca por Ubar era impulsionada por textos antigos que a descreviam como um centro de comércio e cultura. No coração da Península Arábica, exploradores como Bertram, Thomas e T. Lawrence ouviram falar dela durante suas expedições, alimentando o fascínio por essa cidade envolta em mistérios inimagináveis. As histórias orais dos beduínos e os relatos do Alcorão mantiveram viva a chama da curiosidade sobre Ubar, inspirando expedições em busca dessa cidade perdida que desafiava o tempo e as areias do deserto. Durante o apogeu de sua existência, entre os séculos IAC e 13 DC, a cidade de Ubar era um verdadeiro centro de riqueza e poder na Península Arábica. Sua economia florescente baseava-se no comércio de mirra e olíbano, resinas aromáticas preciosas utilizadas em cerimônias religiosas, medicina e embalsamamento. As caravanas que cruzavam os desertos traziam especiarias, perfumes, tecidos e metais preciosos, consolidando Ubar como um ponto estratégico na Rota do Incenso entre o sul da Arábia, atual Omã e Iêmen, e os mercados do Mediterrâneo. A cidade era conhecida por sua agricultura em oásis e criação de animais, garantindo sua autossuficiência alimentar mesmo em meio ao deserto. O governo descentralizado era liderado por uma elite tribal descendente dos lendários Aditas, mencionados no Alcorão por seu poder e Edward Shores. Conselhos de anciãos coordenavam clãs locais, poços d'água, rotas comerciais e segurança. A cidade fortemente murada contava com guarnições para proteger-se de tribos rivais na esfera espiritual. Ozari praticava uma religião pré-islâmica que combinava cultos solares, lunares e animistas. Templos de pedra eram dedicados a divindades que protegiam os poços d'água
o comércio e os céus. Estátuas e inscrições encontradas revelam a adoração a deuses regionais ligados ao ciclo da água e ao deserto. O desaparecimento misterioso de Ubar é um evento multifacetado que misturou catástrofes naturais, decadência econômica e colapso ambiental. Geologicamente, a cidade estava assentada sobre uma vasta rede subterrânea de cavernas calcárias que acumulavam água por milênios. Com o crescimento populacional e a intensificação do comércio, os poços da cidade foram explorados em excesso. A retirada contínua de água enfraqueceu as cavernas sob a cidade. Em um momento fatídico, parte significativa do subsolo cedeu, resultando em um colapso repentino. Uma cratera se abriu, engolindo construções inteiras, incluindo torres e mercados, criando um abismo no centro da cidade. Além disso, entre os séculos IV e VII, mudanças climáticas provocaram o avanço das dunas de areia do deserto de Rub al-Khali sobre Ubar. Os ventos áridos soterraram os restos da cidade, ocultando-a sob camadas de areia que se acumularam ao longo dos séculos. O declínio da Rota do Incenso também contribuiu para o abandono da região. Com a ascensão do cristianismo no Império Romano, a demanda por resinas aromáticas em rituais pagãos diminuiu drasticamente, minando a base econômica de Ubar. Com menos caravanas transitando pela cidade, Ubar foi gradualmente abandonada e transformada de uma metrópole movimentada em silêncio e esquecimento. A redescoberta de Ubar nos anos 1980 e 1990 foi um marco na arqueologia e na história da Península Arábica. O documentarista Nicolas Catalepi, fascinado pela possibilidade de Ubar ser real, mergulhou em pesquisas intensivas, utilizando fontes árabes antigas, mapas de exploradores do século XIX e dados científicos modernos. CATP traçou um caminho para a redescoberta da cidade perdida. Sua maior contribuição foi o uso de imagens de satélite da NASA, programa Landsat, que revelaram antigas rotas de caravanas encobertas pela areia, convergindo para a região do Shizair, no sul de Omã. Com base nessa evidência visual, uma expedição liderada pelo renomado arqueólogo Juriz Arins, em colaboração com o governo de Omã e a equipe de CLTP, iniciou as escavações em busca dos vestígios enterrados. Técnicas avançadas como radar de penetração no solo GPR foram empregadas para rastrear estruturas soterradas como muros, torres e poços. Estudos geofísicos e hidrogeológicos explicaram o colapso das cavernas sob a cidade perdida. A descoberta em 1992 dos restos de uma fortaleza octogonal com 8 torres e um sumidouro central confirmou a existência histórica da lendária cidade perdida de Ubar. Nicolas Catalepi, renomado documentarista e pesquisador incansável, desempenhou um papel crucial na busca por evidências concretas da existência da cidade perdida de Ubar. Sua paixão pela história e seu comprometimento com a verdade levaram-no a mergulhar em fontes árabes antigas, mapas históricos e tecnologias de ponta para desvendar o mistério que envolvia Ubar. Ao combinar conhecimentos antigos com dados científicos modernos, CATP traçou um caminho inovador que levou à descoberta da localização precisa da cidade perdida. Sua determinação e visão foram fundamentais para inspirar a expedição liderada pelo arqueólogo Juriz Arins e para lançar luz sobre um dos enigmas mais intrigantes da arqueologia no Oriente Médio. Durante as escavações em Ubar, foram encontrados artefatos surpreendentes que lançam luz sobre a vida cotidiana e as práticas culturais da antiga cidade perdida. Entre os achados mais impressionantes
estão fragmentos de cerâmica finamente decorada, indicando um alto nível de habilidade artesanal. Além disso, foram descobertos utensílios domésticos como potes de armazenamento, jarras para transporte de água e ferramentas agrícolas bem preservadas. Esses artefatos revelam aspectos da economia, do comércio e das atividades diárias dos habitantes de Ubar. Outra descoberta intrigante foi uma série de inscrições em uma escrita ainda não totalmente decifrada, sugerindo a presença de um sistema de comunicação sofisticado na cidade. Esses registros podem conter informações sobre eventos históricos, mitológicos ou religiosos que moldaram a identidade e o cotidiano dos antigos habitantes de Ubar. A análise cuidadosa dessas inscrições pode fornecer insights valiosos sobre a organização social, política e religiosa da Cidade Perdida. Os enigmas que cercam a Cidade Perdida de Ubar são tão profundos quanto as areias que a encobriram por séculos. Fragmentos de inscrições em uma escrita ainda não totalmente decifrada desafiam os estudiosos, sugerindo um sistema de comunicação complexo e sofisticado que ecoa um passado distante. Artefatos encontrados fora dos padrões regionais levantam questões intrigantes sobre possíveis interações com civilizações desconhecidas ou influências externas inesperadas. A presença desses objetos únicos desafia as narrativas estabelecidas sobre a história da região e abre caminho para novas interpretações sobre a identidade e o papel de Ubar no cenário cultural mais amplo do Oriente Médio Antigo. Os relatos dos beduínos locais sobre Ubar são repletos de mistérios e curiosidades que envolvem fenômenos inexplicáveis. Gerações de habitantes da região evitaram a área onde a Cidade Perdida repousava, considerando-a amaldiçoada. Segundo as lendas transmitidas oralmente após tempestades de areia, estranhos sons ecoavam do solo como sussurros do passado. Além disso, luzes misteriosas eram avistadas nas dunas, criando um espetáculo luminoso que desafiava a explicação racional. Esses fenômenos intrigantes alimentaram o folclore local e contribuíram para o fascínio popular por Ubar ao longo dos séculos, transformando-a em um local envolto em aura de magia e segredos ocultos. A redescoberta de Ubar é um marco na história arqueológica e cultural, um testemunho do poder do tempo e da resiliência da memória. O renascimento de Ubar como uma fênix arqueológica não apenas revela os segredos de uma civilização perdida, mas também lança luz sobre a fragilidade e a força da humanidade diante das vicissitudes da história. A Cidade Perdida emerge das areias do deserto como um eco do passado, um lembrete tangível da efemeridade das glórias humanas e da eternidade dos mistérios que ainda aguardam ser desvendados. O ressurgimento de Ubar não é apenas uma descoberta científica, mas um convite à reflexão sobre o legado deixado pelas civilizações antigas e o impacto duradouro de suas realizações. Que a Cidade Perdida de Ubar nos inspire a buscar conhecimento, preservar nossa história e honrar as narrativas que moldaram o mundo em que vivemos. Se você ficou fascinado com a história da Cidade Perdida de Ubar, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Espero que tenha gostado dessa viagem pela história fascinante de Ubar. Não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima aventura!